Boa tarde a mais um programa Aconselhamento Bíblico. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 2:30 da tarde, para trazer a você conteúdo bíblico reformado, aplicado às questões do dia a dia, da vida. O nosso intento, o nosso desejo é trazer a Escritura para perto de você, aplicá-la, aplicar o Evangelho, conectar o Evangelho à vida real, em suas lutas, em suas dificuldades. Nós queremos realmente ser usados por Deus para abençoar a sua vida. Neste mês de outubro nós temos uma nova série, começamos falando a respeito do tema egoísmo. E para falar sobre o tema egoísmo, eu convidei duas irmãs da nossa igreja, a Letícia. Boa tarde a todos, boa tarde, pastor. Muito obrigado, Letícia, por mais uma vez estar conosco. Já é de casa, né? Já é de casa, né? Letícia não precisa ser apresentada. Letícia serve aqui na IPP TV, a sua emissora missionária, a sua TV missionária. Mas Letícia também serve ao Ministério de Aconselhamento Bíblico da IPP. Nós temos esse grande desafio aí de servir progressivamente àqueles irmãos, membros da Igreja de Pinheiros, mas a nossa visão é avançar e abençoar pessoas na cidade de São Paulo. A Letícia é formada em Teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e atualmente está pós-graduando, né, Letícia, em Aconselhamento Bíblico também. Você vê que já gosta da área, né? Já gosta da área. É uma bênção, tem servido a igreja e se dedicado aí nos estudos e já tem caminhado, né, com pessoas nesse ministério aqui na nossa igreja. E com certeza Deus tem usado e há de usá-la. Mas eu também gostaria de chamar a Paola Reis. Ei. Boa tarde, Paola. Oi, gente. Tudo bom, Pá? Tá. É tão ruim Tudo ficar bem, de graças a longe. Deus. Seria muito mais prático estar aí, mas estou aqui, em casa, isolada. Mas estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. O seu aspecto é muito bom, graças a Deus. Nós agradecemos a Deus, oramos por você, temos orado. E logo você vai estar de volta aqui conosco, mas o coração da Paola está no ministério e mesmo lá na sua casa, nós a convidamos para fazer parte deste momento, porque achamos importantíssimo a presença e a participação de Paola. Paola serve no Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja de Pinheiros, também é uma aluna de Teologia da Faculdade Internacional de Teologia Reformada, com diversos cursos, né, Paola, pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Paola chegou a fazer todos os módulos da ABCB, é isso? Eu fiz até o 4º módulo e fiz o Nutra também. Exatamente, o Núcleo de Treinamento em Aconselhamento do nosso irmão Jairo Cáceres. Então, são mulheres, irmãos, que Deus tem levantado para servir a igreja nesta causa tão essencial, fundamental, que é o ministério de caminhar com pessoas e ministrar a palavra de Deus no ministério face a face, né? De caminhar, de apontar para Cristo, apontar para a Escritura Sagrada, que nos responde às perguntas, aos nossos dilemas mais profundos. Nesse início de programa, eu gostaria de fazer uma breve recapitulada. Nossa primeira parte está lá atrás, há 15 dias atrás. Se você quiser acessar o nosso programa, parte 1, egoísmo, você pode entrar no nosso canal do YouTube, IP Pinheiros, e pode acessar a parte 1 do programa Egoísmo. Por favor, deixe a sua pergunta, deixe a sua participação, que nós gostaríamos de poder servi-lo aqui. A nossa irmã Letícia está pronta aí para ouvir a sua pergunta e trazer aí uma resposta, se o nosso tempo nos permitir, né, Letícia? Com certeza. Nós queremos servi-lo da melhor forma possível. As difíceis o pastor Alberto responde, as mais fáceis a gente leva.
Então vamos lá. Nosso desejo agora é trazer uma breve recapitulação da nossa primeira parte. Mais uma vez, se você tiver a curiosidade de acessar todas as partes do tema egoísmo na sua primeira versão, que foi feita há 15 dias atrás, entre no nosso canal. Mas nós começamos o tema egoísmo respondendo a pergunta: por que as pessoas são egoístas? Como tudo isso aconteceu? E o meu desejo na minha resposta, 15 dias atrás, foi justamente trazer uma resposta que nos remetesse à doutrina da criação, ao princípio de todas as coisas. A forma como Deus nos criou para amá-lo, para servi-lo, para servir uns aos outros nos nossos relacionamentos, e como a rebelião, a entrada do pecado no mundo, nos tornou seres autocentrados, extremamente ensimesmados, né, se nós podemos falar dessa forma, preocupados com os nossos benefícios, com as nossas vantagens, aptos e habilidosos para encobrir os nossos defeitos e apontar os defeitos dos outros, extremamente desejoso de suprir necessidades, e nós apontamos para a cultura que nos remete a uma ideia de autorrealização, autoestima, autoimagem, uma busca desenfreada por uma autorrealização, por um amor próprio exacerbado, além daquele que normalmente o ser humano tem. Nesta ruptura com o Deus Criador sobre todas as coisas, de todas as coisas, o nosso coração se voltou, ou passou a ter como referencial último as pessoas, as coisas criadas. E aí, nesse cenário da queda, do princípio, da doutrina da criação, que nós começamos a acessar pelo lado de dentro, pelo lado interno, as estruturas da vida sobre a face da terra após pecado, que se tornou extremamente egoísta. Então, todos nós estamos enfrentando estes problemas, essas dificuldades no coração, no nível do coração. Lupriolo, em seu livro Egoísmo, cita um famoso escritor que traz uma definição muito interessante a respeito de egoísmo. Oscar Wilde diz: egoísmo não é viver a sua vida como você deseja, é exigir que os outros vivam da forma como você quer. Então não é simplesmente uma questão pessoal, a busca de suprir os meus interesses pessoais, mas na realidade é estruturar a vida e fazer com que as outras pessoas estejam fazendo aquilo que você quer. Esse foi o primeiro ponto do nosso programa número 1, falando a respeito do egoísmo. Agora eu gostaria de chamar a Paola, e que em breves palavras ela pudesse trazer aí um breve resumo a respeito da importância do tema egoísmo para todos nós. Então, a gente, falando sobre o que a gente falou na semana passada, a proposta de hoje é que a gente trouxesse algumas abordagens mais práticas, né, em relação ao egoísmo. Uma das coisas que a gente falou na semana passada é como isso afeta a nossa vida inteira, né, desde o nascimento até a nossa velhice, né, em todas as áreas da nossa vida, a gente é afetado pelo egoísmo, pela autoproteção. Uma das coisas que fica muito clara é como ele afeta os relacionamentos, até mesmo no exemplo que o senhor citou agora, né, dessa frase do Oscar Wilde. A gente tem até alguns pontos para ser levantados aqui, de exemplos práticos, mas o egoísmo ele precisa ser confrontado, porque isso afeta todas as áreas da nossa vida, né? E todas as fases da nossa vida. Quanto mais a gente acha que não é egoísta, muito provavelmente a gente está fechando os olhos para alguma coisa, né? Então, esse é um ponto importante da gente ficar atento. E fora que isso também mostra muito do nosso relacionamento com Deus,
né? Colocar o Senhor, Deus, em primeiro lugar, quando Ele não está em primeiro lugar na nossa vida, o nosso relacionamento com os outros é afetado, né? O grande problema do egoísmo é quando Deus não está no centro, é quando a gente mesmo está no centro do nosso coração, né? Quando tem quando a gente não tem Deus como nosso amor maior, a primeira pessoa que a gente coloca no lugar somos nós mesmos. Então, se isso afeta o nosso relacionamento com Deus, obviamente é algo que precisa ser tratado diretamente. É verdade, pá. Isso é muito importante porque ela falou de um passo primordial, né? Entender que o egoísmo, na verdade, é quando a gente direciona o amor que deveria ser para o Senhor, né? E centralizado no Senhor, para nós mesmos, para suprir o nosso desejo, para suprir a nossa vontade e viver como se fosse para nós, né? Quando, na verdade, a função e o propósito, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se satisfazer totalmente no Senhor, não em si mesmo, né? Eu acho interessante esse programa de hoje, exatamente pelo passo prático, porque a gente teve o conceito, né, do egoísmo, a gente entendeu biblicamente a importância dele, a relevância desse tema e a importância de lutar contra o egoísmo todos os dias. Exatamente. E agora a gente vai pensar mais praticamente, como que no meu dia a dia eu posso refletir sobre isso, refletir nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas respostas e nas reações que eu vou ter, porque nós somos muito reativos, né? Então, às vezes a gente está pensando em como agir em cada passo, mas e quando a gente é cobrado de alguma coisa, como que será que a gente responde? Será que é pensando em si próprio, no seu próprio interesse, ou o primeiro gatilho é pensar no outro, né? E acho que essa proposta de hoje é essencial. Se você perdeu o primeiro programa, depois daqui, você corre lá. Se você perdeu alguma explicação, corre lá no primeiro. A gente até indica, né, pastor, que você tenha um lápis, um papel aí, ou celular, enfim, se você for mais tecnológico, e você anote esses pontos, né? Porque foi o que a gente fez, tem o livreto do Lupriolo, que o pastor citou, em que a gente escreveu, a gente fazia as tarefas, e é muito importante porque você começa a estudar a si mesmo, estudar como que você tem falhado. E acho que é isso, mais ou menos. Essa é a nossa indicação. Então, a gente dá até um tempinho para você pegar aí o caderno e anotar tudo, porque esse tema é relevante para todo mundo, né, pastor? Exatamente, Letícia, Paola. Então vamos a um ponto que, de fato, eu acredito e tenho visto, tenho experimentado, todos nós, né, que nos envolvemos com aconselhamento, que é passarmos a um momento de autoconfrontação, né? Nós falamos a respeito de uma breve teologia do egoísmo, né, como as coisas começaram a acontecer, baseados na doutrina da criação. Nós estabelecemos assim o porquê é tão importante nós falarmos a respeito disso. O egoísmo é um problema de todos nós, não é um problema somente de você que está nos assistindo, mas é um problema na minha vida, né, que se reflete nos meus relacionamentos, se reflete no dia a dia, nas mínimas coisas, de forma consciente ou inconsciente. Então, nós gostaríamos de trazer uma sessão de autoconfrontação. Então, esse é o momento em que nós vamos avaliar as sutilezas de como o egoísmo pode se manifestar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, esse é o primeiro passo na direção de uma mudança concreta, real, bíblica. É reconhecer como este pecado matriz, né, como o Lupriolo fala, tem se manifestado na sua vida. Lembrando você que o pecado ele cegou o entendimento do homem e, portanto, não é tão evidente todas as manifestações de egoísmo que nós enfrentamos, que nós experimentamos. Portanto, eu gostaria de pedir a Letícia que começasse a trazer perguntas avaliativas. Nós chamamos de perguntas
raio-x, né? Quando você quer descobrir se você tem algum problema no seu médico, ele pede um raio-x, né? Na minha época nós falamos, tire uma chapa. E então este raio-x é capaz de diagnosticar pontos da nossa vida. Nós vamos fazê-lo de forma breve. Existiriam várias perguntas, mas nós três queremos colocar essas perguntas e brevemente comentar cada uma delas, mas muito brevemente, para que você tenha a oportunidade de, ouvindo essas perguntas raio-x, possa avaliar a sua vida. E eu tenho certeza que eu, Letícia e Paola estaremos avaliando a nossa própria vida neste momento. Letícia, você pode começar a sessão raio-x de autoconfrontação? É a coisa mais dura, né? A gente se avaliar. Mas tenho certeza que você vai ser beneficiado. A gente já está sendo aqui com esse programa. Isso é de suma importância para a vida cristã. Então, se avalie. Eu vou até falar em primeira pessoa para você já ir refletindo nessa questão, tá? A primeira pergunta do raio-x é: quando eu tomo decisões, eu considero somente como elas me beneficiarão, em vez de como poderão beneficiar os outros e trazer mais glória a Deus? Isso acontece com você? Quando você vai tomar alguma decisão, primeira coisa que você pensa é: nossa, mas como que isso vai me ajudar? Como que isso vai me beneficiar? Quais são os interesses que isso me atende? Como que isso pode girar em torno de mim, né? Então, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer decisão que você venha tomar, uma pessoa te chama para ir comprar alguma coisa para ela. Tá, mas o que eu vou ganhar indo lá, gastar minha gasolina, comprar X produtos para essa pessoa? Uma coisa simples, né? Uma coisa que pode acontecer na sua rotina. E às vezes a gente pensa assim: mas isso vai atrapalhar, isso vai me fazer gastar 1 hora, 2 horas que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, é sempre uma questão de como isso me traz algum benefício, como isso contribui para o meu próprio desejo, como isso contribui para o padrão que eu estabeleci para a minha rotina. Você passa por isso? Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que eu também passo por isso. E a nossa proposta hoje é para você avaliar esse ponto também. E aqui não tem só essa pergunta. Raio-x é assim, é cheio de detalhes. Então, tem muito mais pergunta, né, pastor? Tem sim, eu gostaria de chamar a Paola. Paola, você tem algumas perguntas, eu sei disso. Você pode começar a fazer. Tenho. Quando eu fiz essa avaliação aqui, que a gente vai fazer várias perguntas, foi horrível. Porque tem muitas coisas que a gente não considera como egoísmo. A gente pensa que é algo natural, que é algo ligado à proteção, não só de mim, mas de outras pessoas. Mas olha a pergunta: creio que amizades dão mais problema do que valem a pena? Muita gente tem essa postura aqui, às vezes depois de ter se machucado, ou às vezes algumas pessoas têm um perfil de se considerar uma pessoa mais reservada. Eu não gosto de muitos amigos, eu prefiro não me envolver muito, as pessoas não são de confiança. Parece ser uma pessoa cuidadosa às vezes. Muitas pessoas se justificam nisso, mas é importante a gente pensar o porquê disso. Os relacionamentos, eles são mandamentos de Deus, né? A gente precisa se relacionar. E quando a gente evita isso, a gente precisa pensar por quê. Dá trabalho se relacionar, né? Você precisa ceder, você precisa, como a Letícia falou agora no começo, a gente vai ter que dar tempo para outras pessoas. A gente corre risco, sim, de se machucar, mas quem nos protege é o próprio Deus. Se ele mandou a gente fazer, a gente tem que fazer. A gente não tem o direito de se proteger. A gente não tem não tem nem essa necessidade, na verdade, porque ele garante proteção. Então, é bom a gente pensar: se eu tenho evitado amizade, e por que eu tenho evitado amizade? Agora é com você, pastor. Eu gasto mais tempo pensando em meu prazer temporário favorito do que pensando sobre Deus, sobre sua palavra e como eu posso ajudar e servir outras pessoas.
Se você for honesto, radicalmente honesto e sincero consigo mesmo, você de fato gasta tempo em quê? Né? Pensando como as coisas que você vai fazer, ou os relacionamentos que você vai desenvolver, como estes trarão benefícios a você mesmo. Ou você de fato tem levado a sério uma vida com Deus, gastar tempo com Deus, a sua palavra, como eu posso servir ao outro, né? Se eu, de forma bem radical, sincera, eu posso reconhecer de que, na maioria das vezes, de fato, nós estamos gastando tempo em como nós vamos ser beneficiados fazendo o que nós fazemos. Então, eis aí uma pergunta para que você pondere, né? Pondere se de fato você tem focado a sua vida em amar a Deus e o próximo, ou você tem se autoabsorvido com preocupações pessoais, olhando para a sua própria vida, para os benefícios que você quer ter para você. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que você pensasse a respeito dela. Letícia, mais uma pergunta? Com certeza, pastor, tem mais uma aqui, só que eu achei interessante dessa aqui que eu vou fazer agora, que você já tá, eu tô perguntando aqui para você aí de casa, já você tá marcando check nessas questões? Porque eu já marquei em várias. A pergunta de agora eu achei interessante, porque é um egoísmo que às vezes é um pouco velado, eu penso nos outros sim, mas no que os outros pensam de mim. E é um egoísmo muito sutil, porque você gasta muito tempo pensando em como as pessoas não te reconhecem, em como as pessoas não te valorizam, em como as pessoas não te amam da forma como deveria. E você acaba pensando nos outros, só que você pensa neles como um serviço para você mesmo. Como os outros têm me servido, né? Então você gasta muito tempo pensando em como eles não estão fazendo isso direito, né? Exatamente. É algo realmente sutil, se nós formos avaliar, né, a forma como nós nos relacionamos, ou por que nós deixamos de fazer alguma coisa, está aí por trás alguma coisa como o temor dos homens, né? O que vão falar de mim, e esse cuidado exagerado é justamente um egoísmo velado, por isso que é tão sutil de ser identificado. Você identifica isso na sua vida? Paola, você tem mais alguma pergunta? Tem. E é engraçado como todas essas perguntas são interligadas uma na outra. A que eu vou fazer de novo está ligada a relacionamentos. E é algo que a gente geralmente usa como justificativa, né? Quando as pessoas me machucam ou me ofendem, eu as desprezo e passo a ter um relacionamento superficial ou nenhum tipo de relacionamento com elas. Ele já começa com o pressuposto de que você foi machucado por essa pessoa, né? Sei lá, traído, ofendido, difamado. E geralmente quando isso acontece, a gente se coloca no direito de excluir aquela pessoa da nossa vida. Né? Às vezes não diretamente, sem briga, você simplesmente se afasta, você simplesmente se coloca no direito de não falar com ela, de atravessar a rua quando ela passa. E a gente não pode fazer isso também. É totalmente ligado ao que eu falei no começo, né? Aquele nosso instinto de autoproteção, que é pecado, é quando a gente resolve ser o Deus da nossa própria vida, né? Mais uma pergunta. Quando eu conheço uma nova pessoa, eu gasto mais tempo pensando em como posso impressioná-la do que em como servi-la. Né? Você acabou de conhecer uma pessoa. O que é que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? É como eu posso servir essa pessoa, ou como é que eu vou demonstrar que eu sou alguém inteligente ou conhecedor das coisas? Onde está se localizando a sua maior preocupação? Impressionar o outro ou servir o outro? E a respeito dessa pergunta, Paula, eu pensando aqui, né,
comigo, obviamente existem situações difíceis onde pessoas são machucadas sim e até tentam reconciliação com o outro. A Bíblia fala: naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas o ponto é o seu coração, não é o outro, mas o seu coração. Se você demandou todos os esforços para reconciliar-se nessa tentativa de restaurar um relacionamento e o outro não quis, então Deus conhece todas as coisas, Ele julga perfeitamente a sua causa, a nossa causa. Mas vamos seguir em frente. Letícia. Pastor, exatamente nesse ponto que... Acho que uma pergunta foi completando a outra, né? E essa que eu vou fazer agora diz respeito... Acho que ela dá até uma dor de fazer. A Wanda comentou aqui, começou a angústia, mas essa pergunta me traz mais angústia ainda. Que é... Quando esse medo de rejeição, esse medo do pensamento das outras pessoas faz com que eu deixe de pregar o evangelho, de testemunhar a Cristo, né? Testemunhar a Deus, testemunhar, ser embaixador dele na terra. Então, por medo do pensamento dos outros, eu sou tão egoísta que eu abro mão de pregar e de dar o maior tesouro que Deus me deu, né? Eu, certa vez, ouvi uma ilustração da seguinte forma, que toca nesse assunto, Letícia, Paola, e a ilustração foi o seguinte: uma das mais terríveis enfermidades que a humanidade enfrenta é o câncer, sem sombra de dúvidas, né? Um diagnóstico de câncer traz angústia, aflição, medo e uma série de coisas. Imagine se você fosse hábil, inteligente, capaz de descobrir um antídoto ou um remédio para curar todos os problemas de câncer que são manifestos e conhecidos hoje. E você, de fato, tivesse este remédio, esta pílula, né, que lhe faria, com certeza, a pessoa mais rica da face da terra. Com certeza, né? Imagine você reter este remédio para você mesmo ou para os seus familiares e assistir anualmente milhões e milhões e milhões de pessoas vindo a óbito por causa do câncer. Como é que você pensaria a respeito disso? Se não um egoísmo descomedido. Quando nós pensamos no fato de que nós, como igreja, retemos o evangelho, que nós sabemos que é a cura para o maior problema da humanidade. Não existe outro problema maior do que o problema da rebelião do homem para com Deus. E nós sabemos que o evangelho, ele é a solução para este câncer espiritual. Retê-lo é uma expressão odiosa de egoísmo. Exato. De egoísmo. Isso realmente é bem pesado. Nós precisamos dar esperança àqueles que nós estamos acompanhando, viu? Porque exato. Porque os irmãos vão sofrer dolorido demais. Mas aguenta aí um pouquinho. Nós estamos tratando do tema egoísmo e nós estamos na parte mais delicada da cirurgia, né, Letícia, né, Paola? Que é esse momento que o aconselhamento bíblico sempre traz, que é o confronto em amor. Né? Nós o fazemos expressando a verdade, mas sem abrir mão da verdade, expressando com amor a verdade. Né? Se eu omitir o amor, eu comprometo a verdade. Se eu disser que por amor eu não falo a verdade, na realidade eu não amo. Eu não amo. Mas vamos caminhar. Paola, você tem mais alguma pergunta? Eu sei disso. Por favor. Eu tenho ser notado mais do que ser piedoso. Esse aqui é importante a gente pensar, porque está ligado diretamente ao nosso relacionamento com Deus.
é muito difícil a gente, aliás, é muito fácil a gente se perder nessa ideia de você querer dar bom testemunho, fazer um bom trabalho, você proclamar o nome de Deus com aquilo que você faz, tanto na igreja como fora da igreja, ser bem, ser uma pessoa de boa reputação. Isso é importante. Mas a gente precisa tomar cuidado quando isso se torna mais importante do que, de fato, o meu relacionamento secreto com Deus. Né? Como que está a minha vida de devoção? Como que está a minha vida de oração? Como está a minha vida com Deus quando ninguém está olhando? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está tão preocupado com o que os outros estão vendo, e até a gente conversou sobre isso outro dia, acho que foi no Clube do Livro, sobre o exercício na piedade. Como é difícil quando as pessoas em volta nos elogiam, isso é positivo, mas a gente às vezes precisa tomar cuidado como o nosso coração fica nesse sentido. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. Como que a minha devoção, a minha piedade precisa ser prioridade, porque isso às vezes vai desagradar os outros. Você está disposto a desagradar outras pessoas quando a sua prioridade é agradar a Deus? Ou você prefere ser elogiado e bem recebido em todos os lugares como prioridade? Eu, pensando a respeito desta pergunta, né, que você fez, Paula, eu gostaria de pensar com você que está nos acompanhando a respeito de como isso é tão real na vida de todos nós. Eu acredito que todos nós já sofremos, de alguma forma, uma tentação a buscar ser notado naquilo que nós fazemos. E eu falo isso dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja. Em qualquer área, né? Se você está trabalhando, assim, dedicado no ministério, sabe, se esforçando, suando, trabalhando duro a cada dia, a cada ano, ao longo dos anos, e nunca ninguém reconheceu o seu trabalho. O meu coração e o seu coração será com certeza tentado a se incomodar profundamente com isso, porque nós queremos ser notados. Nós queremos os confetes, né? Nós queremos isso. No trabalho, digamos, a teologia reformada fala a respeito do trabalho como uma forma de cultuar a Deus, de dar o seu melhor para Ele em primeiro lugar. Mas se você está no seu trabalho, se dedicando, fazendo ali tudo do melhor possível, mas você está passando desapercebido, seu chefe não reconhece, né, o seu salário não aumenta, né, você só trabalha mais e mais e mais, obviamente, você vai ser tentado a querer ser notado. Dê o seu máximo, faça isso para a glória de Deus, mas isso é uma pergunta realmente que encurrala a todos nós. Na realidade, todas elas, né, Letícia, Paola, essas perguntas raio-x são perguntas bem difíceis. Mas vamos a mais uma pergunta. Reajo exageradamente às críticas feitas a mim, porque as alimento por muito tempo, ou porque permito que me abatam desnecessariamente? Eis aqui mais uma pergunta que revela de forma muito claramente o egoísmo na minha vida, na sua vida. Quando nós somos assim como que não dados a ouvir críticas a respeito das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, né, naquilo que fazemos, seja no ministério, seja no trabalho normal, fora da igreja. Nós, se nos mostramos exageradamente sensíveis a essas críticas, eis aí uma das formas do nosso coração egoísta estar se manifestando. No entanto, aquele que faz a crítica deve ter o cuidado de fazê-lo da melhor forma possível, como aquele que quer somar, não aquele que quer destruir
humilhar ou fazer qualquer outro tipo de coisa que não seja benéfica. Eu lembro que no ministério, homens de Deus, né, presbíteros, que eu passei a ter como um pai, foram aqueles que chegaram a mim e fizeram críticas, mas eu percebi o amor com que eles fizeram as críticas. Foi difícil para eu ouvir isso, mas ajuda a quebrantar o coração egoísta. Letícia, você tem mais alguma pergunta? Vamos à última bateria de perguntas e nós vamos passar por uma fase onde nós vamos dar esperança Exato. a você que está nos acompanhando. Pastor, eu acho que já bateu demais. É verdade, né, Letícia? Eu acho que já bateu demais. Aqui o pessoal, ó, eu estava olhando os comentários porque eu queria ver se era só eu que me sentia assim, mas a Wanda falou que foi muito pesado. A Maria falou que muito pesado, pastor Roberto, quando o senhor falou da questão do evangelho, né? A Joana falou que foi muito bom, que existe muito egoísmo velado dentro de nós. Então, acho que isso serviu para abrir os olhos, né, da gente. A Ruth falou também que é quase impossível não ser egoísta, é só a graça de Jesus que pode nos dar essa bênção. Então, foram muitos comentários muito bons, né? A gente vê que o egoísmo ele está realmente na nossa vida e que Cristo... Aí vem a esperança, né? Cristo é a esperança. E mandem suas perguntas para que a gente possa fazer aqui o nosso apanhado de perguntas para posteriormente respondê-las num programa, né, pastor? Com certeza. Eu gostaria de, então, passar a uma próxima fase, trazendo a vocês alguns passos bíblicos para como nós podemos tratar o nosso coração egoísta. Então, nesse ponto, todos nós estamos no mesmo barco, nos sentindo mal, nos sentindo assim como que derrotados. Talvez você esteja olhando para um lado para o outro e perguntando: existe esperança para seres humanos egoístas que estão realmente pensando a vida inteira em si mesmos? Eu vou dizer, existe. E o caminho, o caminho de volta é justamente o caminho do arrependimento. Nós fizemos as perguntas raio-x para todos nós, né, e eu me incluo nisso, nós nos incluímos nisso, justamente porque nós entendemos biblicamente que o primeiro passo para tratar o coração egoísta é reconhecer as áreas da sua vida em que você tem sido egoísta. Talvez, obviamente, num relance, seja bem difícil você reconhecer todas as áreas, todas as minúcias, todos os detalhes da sua vida em que você tem sido egoísta, mas eu gostaria de deixar uma tarefa para você. Depois desse programa, tenha um tempo de oração, tenha um tempo devocional com Deus e faça uma lista daquelas perguntas que realmente tocaram o seu coração, que impactaram a sua vida, e escolha aí as 3 áreas mais gritantes, onde o egoísmo tem sido mais contundente, tem sido mais forte nos seus relacionamentos, na sua forma de agir, trabalhar ou nas coisas que você faz. Faça a sua lista e coloque elas diante de Deus. Coloque elas diante de Deus e confesse a Deus os seus pecados. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não peca, está pecando. Todos nós somos pecadores. E um pecador com o coração quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste a um pecador com o coração compungido, quebrantado diante de Deus, reconhecendo: Senhor, está aqui as áreas da minha vida, onde eu tenho sido uma pessoa extremamente egoísta. Talvez no relacionamento com o marido. Talvez você tenha pensado em você mesmo, todos os momentos. Talvez com o seu relacionamento com a sua esposa, você está preocupado se de fato ela é uma mulher que te ama ou que te respeita.
coloque essas coisas diante de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Eu sei que o caminho traçado aqui por Cristo para tratar o egoísmo é algo bem radical, mas o pecado deve ser tratado de forma radical. Mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 23 a 25, nos traz pelo menos 3 coisas que eu gostaria de deixar com cada um de nós, comigo, com a Letícia, com a Paola e com cada um daqueles que nos acompanham nessa tarde, para lidar com o nosso coração egoísta. Então, o primeiro passo é reconheça as áreas da sua vida, pelo menos aquelas áreas conscientes de que você realmente tem sido muito egoísta. Confesse-as a Deus e ouça a voz da palavra ministrando ao seu coração. A palavra de Deus diz no versículo 23 do capítulo 9, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesmo, ou a perder a sua alma? Então Jesus nos ensina de 3 formas, bem radicais, mas precisamente cirúrgicas e poderosas, como nós devemos tratar o nosso coração egoísta. E a primeira delas é: negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é simplesmente negar certas coisas que fazemos, mas é negar este controle pessoal a respeito da vida. Se nós estamos tendenciosos a controlar as coisas, a controlar as pessoas, tentar controlar a vida, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Essa é uma mensagem extremamente contracultural, que nos ensina justamente a se autovalidar, a realmente beneficiar-se, né? A amar a si mesmo cada vez mais como meio através do qual todos os seus problemas serão tratados. Mas a Escritura Sagrada está dizendo: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o velho homem que ainda habita em nós. É negar uma vida isolada, individualizada, de amor exacerbado por mim mesmo em detrimento dos outros. É uma vida extremamente oposta a uma vida altruísta, que se ergue para amar a Deus e amar o outro, amar o próximo. Em segundo lugar, o texto da Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas diz: tome a sua cruz. E tomar a sua cruz é algo que nos traz uma metáfora extremamente pesada. A crucificação é chocante, é uma metáfora chocante no discipulado. Mas é justamente isso o que Cristo está querendo dizer. Não simplesmente negar aqueles desejos e vontades que são contrárias à glória de Cristo, à glória de Deus, a amar ao próximo, mas entender que todos nós devemos tomar esta cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Esse é o terceiro ponto. Tome a sua cruz. Reconheça que a vida neste lado do céu, né, abaixo do sol, é uma vida de lutas, de sofrimento, de dificuldades. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, olhar para Cristo, viver para Cristo, é o caminho de volta, é o caminho para tratar o meu coração egoísta. Nesse processo, queridos, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir a Cristo,
você vai se deparar com emoções, muitas vezes conflitantes. Por exemplo, eu quero servir o outro, mas estou pensando primeiro no meu benefício, em como eu vou tomar vantagem das coisas que estão acontecendo. Dentro dessa situação, eu preciso entender e deslocar duas coisas na minha experiência. Nem sempre os meus desejos são pecaminosos. Nem sempre aquilo que eu quero é algo pecaminoso. Muitas vezes nós queremos algo próprio, algo que realmente está condizente com a palavra de Deus. Digamos, se eu desejo me reconciliar com a minha esposa ou me reconciliar com um amigo, esse é um desejo próprio, santo, puro, bíblico. Então, esse desejo deve ser incentivado na nossa experiência. Mas quando os meus desejos e as minhas vontades estão contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina quanto a tratar de perto o coração egoísta. Então eu posso me submeter à vontade do Evangelho a despeito das minhas emoções, daquilo que eu estou sentindo. E algumas pessoas se sentem hipócritas ao fazer isso. Olha, não é do coração, mas você está confundindo as duas coisas. Nós somos pecadores, o pecado ainda habita em nós e os nossos desejos, as nossas emoções devem ser constantemente avaliadas à luz das Escrituras Sagradas. Uma última coisa, antes das nossas considerações finais, é o exercício de servir o próximo. Uma das coisas que trata o egoísmo na nossa vida é quando nós paramos um pouco de estar preocupados consigo, com as minhas demandas, com os meus planos, e eu começo a olhar para o outro e a servir de forma prática o outro. Mesmo que eu não me sinta totalmente à vontade de servir o outro, discipline a si mesmo. É o domínio próprio, né, que a gente tem que usar. Exato, exatamente. Para servir, para amar. Certa vez eu vi uma ilustração de um professor e ele disse, olha, vocês já tomaram um chá verde pela manhã? E ele disse assim, é uma coisa terrível, horrorosa. Mas os benefícios do chá verde pelas manhãs para o organismo é algo extraordinário. E o que ele disse foi que depois de algum tempo tomando esse chá verde e tendo ânsias, né, quando ele tomava aquele chá horroroso, foi que depois de algum tempo ele começou a sentir o chá diferente. Ele se acostumou com o que ele estava fazendo. Nós precisamos disciplinar a alma, o coração, a fazer aquilo que não é próprio. E o que não é próprio é servir e amar o outro, a despeito de fazer e viver somente para preocupar-se consigo mesmo, né? Então, servir ao próximo, amar ao próximo, dedicar-se a fazer isso, lidar bem com as questões das minhas emoções, que muitas vezes vão me apontar para um caminho diferente do tratamento bíblico do coração egoísta, mas me submeter em minha vontade à Escritura Sagrada e levar a sério a palavra de Cristo quando ela nos diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e siga a Cristo. Esses são os passos bíblicos para nós tratarmos o egoísmo em nossas vidas. Eu gostaria de ouvir Paola em suas considerações finais. Paola, o que você poderia dizer àqueles que estão nos acompanhando a respeito do tema que nós tratamos desde há 15 dias atrás, estamos encerrando hoje? Qual a sua palavra de esperança que você daria àqueles que estão nos acompanhando agora e àqueles que hão de nos acompanhar em visualizações no futuro? Olha, pastor, depois de tudo isso que o senhor disse, que foi, assim, animador mesmo,
e a solução das questões. Eu finalizaria mesmo só incentivando as pessoas a fazerem uma análise apurada. Às vezes, quando a gente é confrontado com o pecado, a gente tem aquele baque inicial, a gente chora, a gente se arrepende, a gente ora, mas passado alguns dias, isso vai ficando, né? E a gente precisa entender que a nossa luta contra o pecado, ela precisa ser estratégica e ativa. Então, a partir do momento que a gente viu essa lista dura, né, de pecados, e a gente parou para pensar em algumas coisas que afetam a nossa vida, a gente sentar e pegar um papel, uma caneta, como a Letícia sugeriu no começo, e pensar como que a gente vai lutar contra isso diretamente, acordar e pensar na forma como o meu egoísmo tem afetado os meus relacionamentos mais próximos, com pai, filhos, esposo, esposa, no trabalho, e lutar contra isso de forma direta, né? Porque conforme a gente vai deixando o tempo passar, as coisas vão ficando difíceis. Mas lembrando, obviamente, que a força não é nossa, não está ligado direto só ao nosso esforço. Né? A ideia é que a gente fique atento, mas não esqueça que a batalha é do próprio Cristo. Né? Ele já venceu o pecado, ele vai à frente. A gente precisa colocar as nossas dores e dificuldades aos pés da cruz, mas fazer isso de forma ativa. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, né? Não simplesmente, agora eu entendi que eu sou egoísta, vou melhorar e deixar as coisas agirem naturalmente, porque o natural no nosso pecado, no nosso é o pecado. Então, buscar ativamente se encher do Espírito Santo todos os dias, buscar ajuda também, buscar, essa parte é uma das partes que o pastor citou sobre a aceitar críticas, por exemplo, é algo que você precisa abrir seu coração para você poder receber a ajuda de outras pessoas. Então, essa é a minha mensagem final diante de tudo isso, por conta de um pecado tão sutil como é o egoísmo, né? E que afeta tantas áreas da nossa vida. E que a gente fique atento nessa batalha, mas sempre lembrando que o Cristo já venceu. Amém. Eu gostaria de agradecer a Paola pela sua participação tão importante para esse programa, né, para o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua vida, Paola. Volta Eu que logo, amiga. agradeço vocês contarem comigo aqui à distância. Eu gostaria de ouvir a Letícia, nas suas considerações finais, Letícia. Olha, pastor, acho que já foi falado bastante coisa. Eu estou saindo desse programa muito edificada. Eu espero que você aí de casa também. Ouvir sobre esse tema é sempre muito relevante, né? E eu acho que a gente tem que pensar mais minuciosamente. Às vezes a gente pensa de uma forma muito geral e a gente se acostuma com isso, né? Se acostuma em pensar em coisas superficiais. Eu não sou egoísta porque eu dou algumas cestas básicas. Eu não sou egoísta porque eu dou um tempo para minha família. Sabe? E ok, essas coisas são ótimas, são muito boas. Mas será que a gente tem pensado nas questões pequenas também, né? A gente tem que ser fiel no pouco também. Na questão como a gente administra o nosso tempo, mostra como que a gente tem lidado com o egoísmo, a forma como a gente lida com as nossas finanças, a forma como a gente lida com os nossos parentes, com os nossos bens materiais, com o nosso trabalho, enfim, com tudo à nossa volta pode ser um meio em que a gente é mais egoísta e que a gente demonstre a nossa natureza pecaminosa de ser egocentrado, né? E eu espero que todo esse programa, tanto a parte 1 quanto hoje, tenha sido edificante para você de casa entender esses pontos pequenos, esses pontos que passam sutilmente pela nossa vida, pelos nossos pensamentos, as nossas reações, e a gente não dá a devida importância. Esse programa ele visa a glória de Deus, então a gente é transformado, a gente espera que você de casa esteja refletindo para ser edificado também, e assim Deus faça grandes coisas através das nossas vidas, né?
Como a Pá disse, é uma ação do Espírito Santo em nós e isso propõe para a gente um trabalho árduo, um esforço, uma vida ativa em busca da piedade, para que a gente seja parecido com o nosso mestre, que é o modelo ideal de amor, porque isso é o contrário de egoísmo, é a gente amar ao nosso Deus e amar o próximo. E ele nos dá a capacidade disso, né? Em Efésios 1 fala que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós temos todas as bênçãos em Cristo para cumprir isso que Deus nos deu, né? Para cumprir esse chamado ao amor sacrificial, em doar sempre, em se doar, em dar tempo, em dar recursos em prol da glória de Deus, tendo sempre a motivação correta. Então, acho que é isso, né, pastor? O senhor que fecha. Acho que esse programa foi muito bom. Mande suas perguntas, a gente está disposto aqui a servir, né? Letícia, muito obrigado também pela sua participação, muito valiosa, a sua participação, a participação da Paola, irmãs que têm servido como conselheiras no nosso centro de aconselhamento e têm abençoado vidas. Eu gostaria, então, de finalizar falando a você, ou citando o texto de Filipenses capítulo 2, quando Paulo nos mostra o exemplo de Cristo, né, a obra de Cristo, o que ele fez. Ele sendo Deus, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas ele deixou a sua glória por um momento, se esvaziou, tomou a forma de servo, de homem, habitou entre nós, foi submisso à vontade do seu Pai, até a morte de cruz. Não simplesmente qualquer morte, mas morte de cruz. Ora, se o Deus glorioso, eterno, imortal, aquele Deus que se tornou carne, né, a manifestação visível do Deus invisível, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele veio para amar e para servir. É a obra de Cristo consumada na cruz do Calvário, é o seu poder, o poder com que ele envia o seu Santo Espírito, para que através da obra do Espírito Santo de Deus, eu e você possamos tratar o nosso coração em todos os aspectos, e nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Quanto mais próximos de um relacionamento robusto com Cristo, quanto mais nós negamos o velho homem, a velha natureza, as minhas vontades pessoais, aquelas que são conflitantes com a palavra de Deus, mais eu trato o meu coração a imagem e semelhança de Cristo, essa imagem e semelhança sendo restaurada por esta operação. Essa é a nossa palavra a você, uma palavra de esperança. Aquilo que Cristo começou, Ele vai terminar até o dia do Senhor. Ele não deixa a obra pela metade, Ele não inicia a obra na sua vida de tratar o seu coração e de fazer você alguém altruísta, que ame a Ele e o próximo. Não, Ele vai acabar esta obra que Ele começou. Que Deus abençoe a sua vida e nós esperamos que de fato você tenha sido edificado, confrontado, animado, encorajado pela palavra de Deus, pelo Evangelho, a tratar o seu coração que luta com o egoísmo. Que Deus abençoe a sua vida profundamente e até o nosso próximo programa Aconselhamento Bíblico. Eu vejo vocês na semana que vem. Deus abençoe.